Estamos recebendo ao vivo nos estúdios a médica infectologista, a doutora Jaqueline Ribeiro da Silva. Doutora Jaqueline, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada. A referência técnica em vigilância saúde, Thelma de Mambro, também conosco ao vivo. Thelma, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer novamente voltar aqui e conversar. E muito bom a gente ter as duas aqui conosco, para a gente tirar todas essas dúvidas, né? Para a gente falarmos muito sobre essa situação, esse alarme que está acontecendo. Eu até falava agora há pouco que nas matérias jornalísticas, de 10 assuntos principais hoje, 8 estão ligados diretamente ao coronavírus. Hoje já tem um pouco menos, infelizmente, também é o caso das chuvas em Santos. Mas, doutora Jaqueline, também deixou até uma vontade. Vamos falar primeiramente da doença. O que é o coronavírus? Olha, o coronavírus é mais um vírus que pode estar determinando infecções respiratórias, né, que é a coisa mais comum. Esses coronas, ele chama corona porque ele na superfície dele tem várias espículas que são parece uma coroa, né? Então a gente tem 7 coronavírus, esse último que foi detectado aí dia 31 de dezembro, por isso ele chama Covid-19 e ele transmite, e ele faz uma doença que é mais uma doença respiratória. Você pode ter diarreia, mal-estar, mas os sintomas mais comuns é febre, tosse e pode evoluir com falta de ar, com quadros desde um resfriado até doença assintomática, que eu já falei para vocês que todos esses vírus podem ser assintomáticos, né? Até quadros mais graves de pneumonia, de insuficiência respiratória pode ocorrer também. E como que ele é transmitido, doutor? Então, ele é transmitido de animais, assim, de alimentos, foi isso que começou lá na China, né? Pensava-se que era uma transmissão só dos alimentos lá do mercado de frutos do mar, mas aí agora se viu que ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa através de tosse, espirros, né? Mais das secreções respiratórias mesmo, e também do contato que você tem com as coisas, porque se você pega um lugar onde espirrou e tal, se você tá naquele momento, por isso que fala dos cuidados que tem de não passar nas mucosas e tal, porque você pode numa maçaneta pegar alguma coisa e passar para as mucosas tudo e pegar também. Existe uma diferença entre esses sintomas que a senhora nos falou do coronavírus com a gripe? Não, uma gripe. Tipo assim, tanto que os diagnósticos diferenciais são vários vírus que podem causar doença respiratória, né? Então, o influenza está aí nesse meio. Então, assim, realmente para toda essa preocupação que hoje nós estamos vivendo no país, ou no mundo, né? Também repercutindo acho que casos. Tanto que é no mundo, porque você vê que isso está indo para o lado financeiro, né? Para as finanças, para as bolsas. Mas, doutor, mais uma preocupação em ser mais uma doença, ou que isso possa virar uma epidemia, que várias pessoas vão morrer por causa disso? Na realidade, o que a gente tem visto é que ela tem uma doença que dos coronavírus, né, das outras coisas que causaram essa síndrome respiratória aguda grave, ela é mais transmitida. Por exemplo, você em 48 dias você chegou a 1.000 pessoas, o que o MERS, a SARS não aconteceram. Mas, porém, a letalidade dessa doença é muito menor do que as outras, até o presente momento. E com o aumento dos casos, parece que está ficando menor ainda. Então, assim, é uma doença nova, que a gente não sabe o que vai gerar ainda, isso só o tempo vai nos dizer, o quanto isso vai transmitir aqui dentro do Brasil, que a gente está no momento, no nosso inverno, o que isso pode transmitir. Nós estamos vendo que de ontem a gente tem transmissão dentro do Brasil, mas não é aquela transmissão já grande, né? Foi só das pessoas que tiveram contato com o primeiro caso lá, mas a gente sabe que é uma doença que pode vir e que tem um espectro de poder levar a pneumonia, insuficiência respiratória. Mas eu não vejo, assim, nós não podemos afirmar isso, porque ainda é uma coisa muito nova, é uma coisa que ainda necessita da gente ver. Lembra quando surgiu o H1N1? Foi tudo o tempo que foi nos mostrando as coisas, né? Como é uma doença nova, a gente está mais suscetível, né? Igual a gente estava lá naquele primeiro momento do H1N1. E agora a gente já vê que é uma coisa que circula, que não teve tanta gravidade. Então,
eu acho que é o tempo que vai nos dizer. Ô, Thelma, e como que a secretaria se prepara, então, para, digamos aí, para esse novo, né, para esse surgimento dessa doença nova? A secretaria já está preparada para... Inclusive tivemos um caso suspeito, esse caso já foi descartado, já veio o resultado ou não? Bom, então vamos lá em princípio, né? A primeira coisa é conhecer realmente da doença, né? Da evolução da doença, o que fazer. Isso inclusive por ser uma doença nova, isso tem que ser quase que constantemente. É uma educação quase que continuada. A cada dia novidades surgem, Sim. né? Então a gente tem feito assim, primeiro uma comunicação direta com os profissionais de saúde, informando, enviando por e-mail, por WhatsApp, todos os protocolos, todas as regras, né, que o Ministério tem colocado para a gente, disponibilizado muito material para estudo. Isso está sendo feito desde meados de janeiro, né, doutora? E a gente tem aí uma rede de profissionais em cada hospital, em todas as unidades, que são as referências para disseminar esse conhecimento. Ontem nós tivemos à noite uma capacitação aí com a doutora Jaqueline, que a gente convidou todos os profissionais da cidade para a gente discutir, ouvir os conhecimentos da doutora Jaqueline, ver o que tem na mídia, o que tem modificado e, mais uma vez, consolidar essa rede de informações. Então, isso é o que a gente tem feito. Paralelo a isso, também nas unidades de saúde, principalmente na UPA, a gente já traçou estratégia e fluxos de como atender corretamente esse paciente, de forma a evitar que chegue um paciente ali, possível portador, né? E que aquilo possa ser, primeiro, uma desordem ali dentro, uma preocupação de quem está ali como público, dos próprios profissionais, porque o desconhecimento é de todo mundo, sim, também dos profissionais. Então, a gente já estabeleceu um fluxo de quando esse paciente chegar, quem que vai fazer a primeira abordagem, né? Já preparamos uma ala de isolamento em que não vai ser usada nesse momento por ninguém, a não ser que seja encaminhado ou que chegue alguma pessoa que tem um histórico, né, que pode levar a ter suspeita, porque muita gente gripada chega, né? Então a gente tem que ter ali um históricozinho melhor para encaminhar para esse setor. Quanto ao caso que você mencionou, ainda não temos resolução ainda do caso, né? Nós colhemos o material foi enviado, mas como a doutora Jaqueline disse, o exame ele é um pouco demorado, no sentido que primeiro é feito, né, no material que a gente envia, uma busca, uma análise de todos os vírus que causam gripe, inclusive todos da influenza, etc. Quando isso for descartado, é que passa num segundo momento para fazer a busca específica do coronavírus em laboratórios de referência do país. Né? Agora a gente tem aí a expectativa, foi anunciado pelo Ministério, que outros laboratórios, né, vão receber o teste, que será enviado aí mais de 30 mil testes para os laboratórios de referência. Hoje nós temos poucos de referência. Para fazer a primeira etapa, a gente tem os laboratórios da rede SUS. Agora, para a referência, só alguns laboratórios. Então, ainda não temos o resultado. Mas o paciente está bem, ele não ficou hospitalizado, está fazendo a quarentena em casa, sem nenhuma evolução ruim, mas sim melhorando cada dia mais. Quando nós acompanhamos o noticiário ontem dos jornais da capital e até um informe da Secretaria de Saúde, não consta o caso suspeito de Araxá. Então, é porque não passou ainda nessa primeira análise. Sim. E até para essa questão do caso suspeito, a gente tem que ter assim toda a cautela que quem define isso não somos nós. A gente tem um protocolo que define ali algumas situações. Por exemplo, o paciente tem que ter febre e questões respiratórias, algum sinal ou sintoma de falta de ar, de tal, e ter vindo do exterior. Outro caso, ter febre, outros sintomas respiratórios e ter tido contato com alguém do exterior com diagnóstico firmado. Então, às vezes assim, nós tivemos outras pessoas, eu tive contato, eu fui numa reunião que tinha estrangeiro junto. Isso é caso. Aí a gente tem um número, né, do CIEVS, que é um centro de acompanhamento e vigilância em saúde do país. A gente passa toda a história do paciente, o médico conversa, eles solicitam alguns exames, a gente passa o resultado desses exames e aí eles descartam ou pedem para a gente colher. Depois, com os resultados, é que eles vão descartar o final ou não. Doutora, pelas suas primeiras explicações, se eu entendi direito, o coronavírus ele é de fácil transmissão, transmite facinho, mas de baixa mortalidade a princípio. Mas é uma doença, vamos dizer assim, oportunista, porque ela diminui a resistência da pessoa para outras que podem vir. Por exemplo, a pneumonia pode vir em cima dessa primeira doença. Na realidade, todas as infecções respiratórias, gripe,
corona, qualquer infecção, você diminui a imunidade. Eu não consideraria oportunista, mas assim, você diminui realmente a sua imunidade e você pode entrar em contato com outras coisas, né, ou bactérias, por exemplo, e aí você tem uma pneumonia. Você pode ter pneumonia só viral também, tá? A pessoa pode evoluir com um quadro de pneumonia viral, tá? Mas ele pode também evoluir com um quadro de pneumonia bacteriana. Tradição, cultura do brasileiro é, num primeiro momento, e ainda mais ouvindo o que está se ouvindo por tudo quanto é canto do país, eu vou começar a me medicar para evitar qualquer problema. E isso pode prejudicar até mesmo para ter certeza num diagnóstico. Ou eu estou errado? Se a pessoa já começa a ingerir automedicação, já começa a se medicar. Na realidade, até eles colocaram que muitas vezes a pessoa deve... por exemplo, tô com sintoma gripal, tô com alguma coisa. Vai para casa, porque uma das coisas não tem remédio, né? A influenza até a gente usa o antiviral, né? Em situações determinadas, mas não tem remédio específico. O que você tem que fazer? Você tem que ficar lá em repouso, tomando muito líquido, alimentando o melhor possível. O tratamento da gripe que a gente toma não faz mal se tiver com coronavírus. Não. Assim, aí você, essa coisa de sintomáticos, né? Antitérmicos, analgésicos, água, alimentar bem, ficar de repouso, isso é para todos os vírus, né? E aí você tem que pensar que você tem que procurar assistência e fazer a coisa para tomar, para ver as complicações que podem surgir. Agora, graças a Deus, hoje a gente não tem antibióticos venda livre, né? Porque o que acontecia muitas vezes era que as pessoas iam na farmácia e tal, compravam amoxicilina a rodo, assim, tomava por conta própria, poucos dias. Isso sim prejudica você fazer um diagnóstico, né? Mas essa coisa de tomar, só de tomar os analgésicos, essa coisa, não. Isso não vai prejudicar você do nosso diagnóstico, não. Tá? Vamos ao intervalo. E outra coisa, pode ser, por exemplo, o remédio da influenza, né? Como você está com quadro gripal que é difícil de diferenciar, algumas vezes a gente pode dar o remédio para a influenza, mas aí se a gente der, a coleta do exame só pode ser em 24 horas, tanto para a influenza como para o corona, porque aí a gente pode mesclar um pouquinho e ser confundidor, sim.